Oi pessoal, eu sou o Zé e hoje eu vim conversar com vocês sobre O Lustre, da Clarice Lispector. Como eu já comentei no último vídeo que eu fiz, que foi sobre também Clarice Lispector, que foi Perto do Coração Selvagem, eu estou participando de um projeto da Vrá, do canal Vratatá, que é a leitura de todos os romances que a Clarice lançou. E não sei explicar, mas de uma forma milagrosa eu estou conseguindo cumprir o cronograma do projeto. O Lustre ele foi lançado em 1946, mas eu acho que a Clarice escreveu ele entre 43 e 44, na época que ela estava vivendo em Nápoles, alguma coisa do tipo. E pelo que eu pesquisei, a Clarice, ela ficou até um pouco chateada porque o primeiro romance dela, né, o Perto do Coração Selvagem, foi o boom e todo mundo, nossa, Clarice, não sei o que, uma nova forma de escrever e tal. E no Lustre isso não aconteceu. Foram muito pouco o que houve de crítica, ela ficou meio chateada com essa situação. E ela até escreveu umas cartas para uns colegas dizendo o que está acontecendo, por que ninguém está comentando sobre o Lustre? E esse foi o romance que foi ganhando seu valor no decorrer do tempo. Naquela época, as críticas eram muito ligadas a esse aqui é um novo Perto do Coração Selvagem, tá muito parecido, essa personagem é muito igual a Joana. E eu não achei muito parecido, não. Até pensando bem, a leitura de O Lustre, para mim, foi até mais fácil, foi mais prazerosa do que Perto do Coração Selvagem, foi até muito menos confusa. Mas vamos deixar o vídeo de uma forma linear e vamos começar a falar sobre a história. A história é um romance narrado em terceira pessoa, ele é dividido em duas partes, e toda a história do livro vai girar em torno de uma personagem, que é a Virginia, a nossa protagonista. A gente vai conhecer Virginia, ainda criança, vamos saber como foi sua infância junto de sua família e de seu irmão, e sabemos que ela mora no local chamado Granja Quieta. Granja Quieta é como se fosse um grande sítio e ela mora com o pai, a mãe, a avó paterna, o irmão Daniel e a irmã Esmeralda. Logo no início a gente vai saber que a Virginia ela guarda um segredo. Esse segredo foi que ela e o irmão Daniel estavam lá brincando perto do rio e eles acharam um chapéu boiando. E aí eles fizeram a referência que embaixo desse chapéu tinha um homem como um todo afogado. E eles guardaram esse segredo como sendo o segredo mais forte da vida deles. E uma outra coisa que é dita logo nas primeiras linhas da história é que Virginia é muito fluida. E no decorrer do texto a gente vai entender melhor o que é essa fluidez de Virginia. Mas então, essa relação com a Virginia e o irmão Daniel é uma coisa muito estranha. Eu fiquei a leitura toda do livro achando que ia acontecer alguma coisa, que eu ia descobrir alguma coisa bem assim, bem suja, bem obscura entre esses irmãos, mas isso não aconteceu. O que a gente observa é que esse irmão Daniel, ele tem uma influência muito forte sobre Virginia. Ele manda nela e ela obedece, sabe? É uma coisa bem assim. Eu percebo Virginia no início do livro como uma criança mais pura, boazinha, meio poliana, sabe? Que vê o lado bom da vida. Mas no decorrer dessa história, parece que ela vai se corrompendo, vai se tornando uma criança má. E tudo isso por influência desse Daniel, que o Daniel é totalmente oposto, ele é uma criança rude, grosseiro, ele só xinga a irmã, chama ela de idiota e parece que gosta de ver os outros sofrerem. E ao mesmo tempo, o Daniel e a Virginia, eles ficam o tempo todo juntos, é como se fosse mesmo uma relação de parceria com a família, que é totalmente desajustada. Eles possuem uma mãe, que é uma mãe que é apegada apenas à filha mais velha, que é a Esmeralda, e meio que despreza os filhos mais novos. Tem o pai também, que é típico daquela época, que agride as crianças, tem muita violência nessa parte, e uma avó que não faz nada, é uma avó que está doente, acamada, alguma coisa do tipo. E o que é passado logo no início é que esse ambiente que a Virginia vive é muito sombrio, é muito escuro, é tenso, e essa escuridão, essas sombras que a gente acompanha logo no início do romance, ela vai sendo levada por toda a história, não é uma coisa que fica só no início do livro, não. O Daniel, em determinado momento, ele resolve criar uma coisa chamada Sociedade das Sombras. Mas o que é Sociedade das Sombras? Nada mais é do que um clube, que é composto apenas por Daniel e Virginia, que serve basicamente para Daniel passar tarefas para Virginia e Virginia não ser capaz de negar essas tarefas. Então é algo mais para ele poder mandar cada vez mais em Virginia. E foi meio triste acompanhar essa parte da Sociedade das Sombras,
porque o Daniel fica pedindo maldades pra Virginia e ela acaba fazendo. Meio que me deu uma revolta, porque eu fiquei... Cara, essa garota não tem personalidade, ela vai seguir tudo que esse rapaz fala, e eu acabei vendo Virginia fingindo que desmaiava, Virginia entregando um possível romance que a irmã mais velha tinha, e o pai espancando a irmã mais velha porque ela estava se envolvendo com um homem, coisa que não fica muito clara na história, a gente não sabe se a Esmeralda estava ou não com o rapaz, que história foi aquela. E aí vem um dos pontos chaves desse romance, que é essa questão da fluidez. Eu não sei definir para vocês quem é Virginia. Diferente da Joana de Perto do Coração Selvagem, apesar de ela ser dita como uma mulher que se envolve com o meio, que não tem um contorno, eu acho que Virginia é muito mais complexa. E ela vai mudando de acordo com o ambiente que ela vai frequentar. E isso tem tudo a ver com a segunda parte da história. Durante essa infância conturbada, que várias coisas vão acontecendo, chega um momento que Daniel e Virginia decidem que eles precisam estudar fora. E é isso que acontece e é assim que chegamos na segunda parte do livro. Porque a Clarice mudou todo o gênero literário que as pessoas estavam acostumadas na época. Então, do nada, a gente acompanha Virginia adulta, no meio de um jantar, que a gente não sabe de quem é, interagindo com personagens que a gente não sabe quem são, e já com relações com esses personagens, e a gente fica, não tô entendendo nada aqui. E o que foi considerado naquela época pela crítica como um exagero de Clarice, ou peraí, ela não está sabendo escrever direito. Hoje a gente já está mais acostumado e já pensando que aquilo era um tipo de literatura moderna. E no decorrer desses capítulos a gente vai observando que o livro vai se tornando cada vez mais denso e cada vez mais inacabado. Sabe aquela coisa que eu falei da Esmeralda, que a gente não sabe o que é que realmente estava acontecendo ali com aquele carinha que a Virginia disse que ela estava no jardim para o pai dela? Isso vai acontecer em diversos momentos do livro. Tem muitas coisas inacabadas, parece que os personagens são inacabados. Eu não consigo chegar para vocês e definir, Virginia é assim, Daniel é assim, Esmeralda é assim, e as outras pessoas que vão aparecer são desse jeito. Porque eles não têm um perfil que a gente pode esperar ações deles. Eles são personagens que nem são dúbeis, eles têm várias nuances, são 1000 pessoas em um, e não dá para definir assim, agora ele vai agir assim, agora ela vai fazer isso. É muito estranho, muito louco. Já na vida adulta, a gente vai ver a relação da Virginia com outros personagens não tão ligados a Daniel. O que acontece? Quando eles vão morar na cidade grande, o Daniel arranja uma noiva, a Virginia morre de ciúmes, o Daniel sai de casa, porque eles moravam juntos até então, e Virginia se sente totalmente sozinha. E essa sensação de que Daniel partiu é tão estranha. Ela vai tentar de outras formas preencher esse vazio que o Daniel deixou nela. Então a primeira coisa que ela vai fazer é morar com as tias. Mas não vai dar certo morar com essas tias. Ela vai ter a sensação de não pertencimento. Ela vai começar a se ver nas tias. Ela começa a achar que vai ficar solteirona, que nem as tias, e acaba brigando com elas. E depois que ela decide novamente morar sozinha, sem Daniel, ela vai conhecendo alguns homens na vida dela. E tudo isso que eu tô falando, que parece ser uma confusão, realmente foi o que eu senti. Cara, uma confusão. Não tava entendendo o que estava acontecendo ali. E pelo que a gente percebe, Virginia também não entende. A gente entra em Virginia e fica acompanhando ela tentando se achar, se encontrar nesses outros personagens. A impressão que dá é que todos os personagens que são colocados no romance estão ali para que Virginia tente se encontrar. E o que me vem sempre de mais estranho é que dentro dessas relações, Virginia sempre faz comparações com Daniel. Mas com Daniel eu era mais feliz. Tem um momento que ela fala até do físico de Daniel, que algumas pessoas podem achar que eu estou exagerando, que eu estou imaginando aqui um incesto, e não sei um incesto, realmente é porque ela ama o irmão com um sentimento de fraternidade, mas não, gente. Tem uma coisa muito estranha nessa história. E aí vem aquela pergunta, por que o lustre? Bom, pelo que eu entendi. Virginia, na primeira parte, ela tá comentando que a casa dela é muito escura, muito sombria e tal, e que ela é meio que herdada dessa avó, que ela já foi uma casa luxuosa, mas hoje tá caindo aos pedaços. E que uma das únicas coisas da época do luxo que tinha era um carpete vermelho, bem tchan,
e um lustre muito bonito, que era a única coisa muito luminosa na casa. Talvez essa luminosidade do lustre tenha a ver com a luminosidade dessa Virgínia do início do livro. Pode ser isso. Ela também comenta que esse lustre, ele parece uma aranha. E o que eu posso pensar, né? Virgínia fica rodando o livro todo, querendo saber qual é o seu lugar no mundo e quem ela é. Como se ela estivesse buscando um fio, como se ela estivesse procurando uma teia de aranha. A aranha que é o lustre, gente, foi a única... foi a única coisa que eu tentei fazer assim alguma referência. Vocês concordam com isso? Ou tô viajando muito? Eu acho que eu tô viajando muito, porque esse livro é uma viagem. E tem todo esse clima, né, de Edgar Allan Poe, um negócio sombrio, um chapéu que pode ter ou não um homem afogado, e o final também é muito Edgar. Na verdade, o final é muito Nelson Rodrigues. Quem entende de Nelson Rodrigues, quem lê coisas de Nelson Rodrigues, vai ler o final de O Lustre e vai pensar, cara, Nelson Rodrigues. Bom, é isso, gente. Eu não sei se eu consegui passar pra vocês algo palpável sobre O Lustre. Tentei. Eu acho melhor vocês acompanharem o canal da Vrá, que vai estar aqui em cima, que com certeza a resenha dela vai estar uma coisa bem mais sólida. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês leram, se vocês gostaram, a opinião de vocês, de se inscrever no canal, de se inscrever nas redes sociais e nos seguir. E até a próxima. Tchau!